Prepare-se para mergulhar nas profundezas mais misteriosas da Bíblia. Entre anjos e profetas, entre reis e guerras, surgem duas criaturas que desafiam a lógica, a ciência e até a imaginação, o Leviatã e o Behemoth. Esses nomes não são personagens inventados por escritores modernos ou monstros de contos de fadas. Eles aparecem no livro de Jó, um dos textos mais antigos e intrigantes das Escrituras. Ali, Deus os descreve com riqueza de detalhes, como se quisesse que o leitor tremesse ao imaginar tais seres. Mas afinal, seriam eles apenas símbolos poéticos? Ou estamos diante de criaturas que realmente existiram em tempos remotos e esquecidos? No capítulo 40 de Jó, Deus começa apresentando o Behemoth. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Ele come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Jó 40, 15 e 16. A descrição continua, comparando-o a uma criatura gigantesca, de cauda como o cedro, capaz de suportar rios sem medo, imóvel diante das forças da natureza. Um animal herbívoro, mas de proporções aterradoras. Logo depois, no capítulo 41, vem o Leviatã. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda? Os seus dentes são terríveis. As suas costas são fileiras de escudos, da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. Essa criatura, embora pareça menos agressiva do que o Leviatã, tem um peso simbólico profundo. É retratada como gigantesca, imóvel diante das cheias dos rios, com uma força impressionante em seus músculos e membros. Alguns teólogos veem o Behemoth como uma representação da carne humana. Lenta, firme, teimosa, resistente à transformação espiritual. Behemoth seria, portanto, o símbolo do orgulho carnal, a parte do ser humano que se recusa a mudar, que vive apenas para satisfazer os instintos mais básicos. Uma força bruta, mas sem direção divina. Ele come como o boi, está fixo na terra, é pesado e denso. Não à toa, ele é descrito como intocável, praticamente inatingível para o homem. Representaria o lado carnal do ser humano que somente Deus consegue dominar. Agora vejamos o Leviatã. Aqui o simbolismo se intensifica. Ao longo da história bíblica e em textos apócrifos e cabalísticos, o Leviatã é associado a forças do caos, do orgulho espiritual e até de Satanás. Ele é mencionado não apenas em Jó, mas também em Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Repare nas palavras: serpente, dragão, mar. O mar, na simbologia hebraica, representa o caos, a confusão, o desconhecido. E o dragão, bem, é uma figura associada desde a antiguidade ao inimigo espiritual da humanidade. Na tradição rabínica e em escritos como o livro de Enoque, o Leviatã aparece como um ser demoníaco, aprisionado nas profundezas, que será solto no fim dos tempos. Ele é o orgulhoso espiritual, a inteligência sem Deus, o espírito rebelde que cospe fogo contra o Criador. Enquanto o Behemoth representa o peso da carne, o Leviatã simboliza o orgulho do espírito. Um se esconde na terra firme, o outro nas águas profundas. Juntos, eles formam uma dualidade, dois extremos que afastam o homem de Deus. E há mais. Na tradição judaica mística, acredita-se que no fim dos tempos, durante o banquete do Messias, o Leviatã e o Behemoth serão abatidos por Deus e sua carne será servida aos justos. Isso não significa necessariamente que comeremos monstros, mas sim que as forças que hoje nos oprimem serão vencidas e transformadas em alimento espiritual, em aprendizado e em vitória. Essa visão traz uma mensagem poderosa. Aquilo que hoje nos parece invencível, sejam impulsos carnais ou conflitos espirituais, será destruído por Deus e usado como símbolo da redenção final. Talvez por isso Deus tenha citado essas criaturas a Jó. Jó havia perdido tudo, estava mergulhado na dor e no questionamento. E Deus, ao mostrar o Behemoth e o Leviatã,
Parece dizer: você acha que entende o caos? Você acha que pode julgar os meus caminhos? Olhe para o que eu criei. Há coisas maiores que você pode sequer imaginar. A mensagem implícita é que Deus está acima do caos, acima do orgulho, acima da carne e do espírito. E que até mesmo os maiores monstros do mundo visível ou invisível estão sob seu domínio absoluto. Será que os relatos do Leviatã e do Behemoth são apenas figuras de linguagem? Ou estamos diante de registros antigos de criaturas reais que habitavam a Terra antes da história registrada? Talvez em um passado pré-diluviano, onde seres colossais dividiam o mundo com os primeiros humanos? Esse questionamento não é novo. Muitos estudiosos da Bíblia, arqueólogos e até paleontólogos já se perguntaram se o texto sagrado está descrevendo o que hoje chamamos de dinossauros. Vamos olhar novamente para o Behemoth. Em Jó 40 é dito que sua cauda balança como um cedro. Agora pense. O hipopótamo, que muitos associam a essa descrição, possui uma cauda pequena e insignificante. Já o Brachiosauro, um dinossauro herbívoro de porte gigante, tinha uma cauda longa, grossa e forte, comparável a um tronco de árvore. Coincidência? E o Leviatã? Sua descrição é ainda mais extraordinária. Da sua boca saem tochas. Faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça. O seu sopro faz arder os carvões, e da sua boca sai chama. Jó 41, 19 e 21. Essa descrição lembra algo? Um dragão. Quase todas as culturas antigas, da China à Europa, dos povos nórdicos às tribos africanas, possuem histórias sobre serpentes voadoras, criaturas marinhas gigantes ou dragões cuspidoras de fogo. Como povos que nunca se comunicaram entre si, descreveriam monstros tão parecidos. Para alguns pesquisadores, isso pode ser memória ancestral de encontros reais com criaturas extintas. Imagine que após o dilúvio, poucos exemplares dessas espécies tenham sobrevivido. Os primeiros humanos poderiam ter tido contato com elas, e os registros, passados oralmente, ganharam contornos míticos ao longo das gerações. Mas e o fogo que sai da boca do Leviatã? Isso seria impossível biologicamente? Nem tanto. Existem animais hoje que usam reações químicas para se defender. O besouro bombardeiro, por exemplo, ejeta jatos quentes de substâncias químicas pela parte traseira do corpo. Literalmente, ele explode em seus inimigos. Agora, imagine uma versão ampliada disso em um réptil marinho gigante. Outra pista está nos próprios textos bíblicos e apócrifos. No livro de Enoque, há menções a criaturas colossais que surgiram após a queda dos anjos vigilantes, os Nefilins. Alguns estudiosos sugerem que o Leviatã e o Behemoth poderiam ser resquícios daquela era de abominações, destruída pelo dilúvio e mencionada apenas em fragmentos esquecidos. E não para por aí. Em textos babilônicos e cananeus, encontramos referências a Tiamat, uma deusa do mar representada por um monstro aquático. Ela é derrotada por Marduk, que a parte ao meio para criar o céu e a terra. Soa familiar? Essa história tem semelhanças com o Leviatã, citado como inimigo de Deus, que será destruído no fim dos tempos. O que isso tudo significa? Talvez o texto bíblico, ao falar do Leviatã e do Behemoth, esteja ecoando uma memória coletiva da humanidade, uma lembrança vaga, mas poderosa, de criaturas que marcaram as origens do mundo. E talvez o objetivo dessas descrições não seja apenas nos assustar, mas nos lembrar da fragilidade humana diante do poder do Criador. Hoje vemos fósseis em museus e aprendemos sobre dinossauros em aulas de ciência, como se fossem coisas separadas da fé. Mas e se a Bíblia estivesse nos dando, desde milênios atrás, pistas de que esses gigantes já caminharam entre nós? E se o mito dos dragões e os monstros bíblicos forem apenas maneiras diferentes de contar a mesma história? No próximo e último tópico vamos falar sobre o futuro, porque a Bíblia não só menciona essas criaturas no passado, como também prevê o dia em que o Leviatã será destruído. Será um símbolo, um evento literal, uma profecia prestes a se cumprir?
Imagine um cenário épico. As águas se agitam violentamente. O céu escurece como se a criação aguardasse algo colossal. Então surge o Leviatã, a fera marinha, serpente flamejante, o monstro do caos. Por milênios ele esteve oculto nas profundezas. Intocável, indomável. Mas agora, o próprio Criador ergue sua espada. Essa cena não é fantasia. Ela está em Isaías 27:1, uma profecia poderosa e quase esquecida pelos púlpitos modernos. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã serpente veloz, o Leviatã serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Essa profecia é como um relâmpago no meio da noite, repentino, brilhante e impossível de ignorar. Aqui, o Leviatã deixa de ser apenas um símbolo de terror ou mistério. Ele se torna o inimigo direto de Deus, e seu fim é anunciado com precisão: será morto, com a espada do próprio Senhor. O que isso significa? Para muitos estudiosos, esse momento representa o fim das forças do caos, do mal e da rebelião espiritual. O Leviatã, o dragão, o monstro do mar, se funde com outras figuras bíblicas, como o próprio dragão de Apocalipse, descrito como Satanás. Não é à toa que em Apocalipse 20 vemos a antiga serpente sendo aprisionada e lançada no abismo. O Leviatã morre. O Behemoth é silenciado, e o caos cede lugar à ordem divina. Mas o mais curioso é que algumas tradições judaicas dizem que, no fim dos tempos, os justos se sentarão para um banquete celestial, onde comerão a carne dessas duas criaturas. A pele do Leviatã servirá para cobrir as tendas dos santos. É claro, isso pode soar simbólico, mas o simbolismo é claro. As forças que nos oprimem hoje serão transformadas em testemunho de vitória amanhã. O que antes era monstro, agora é alimento. O que antes causava medo, agora serve como manto. Isso é redenção em sua forma mais pura. Mas aqui vai uma reflexão. Se o Leviatã e o Behemoth representam o mal, o orgulho, o pecado e a corrupção espiritual e carnal, então, será que eles ainda vivem dentro de nós? Será que o Leviatã nada nas profundezas do nosso ego, que cospe fogo toda vez que queremos controlar tudo? Quando não aceitamos a vontade de Deus, será que o Behemoth resiste dentro da nossa carne, firme como rocha, sempre buscando prazer, conforto, estabilidade, mesmo quando o Espírito nos chama para avançar? Talvez o dia da grande caça não seja apenas um evento futuro, mas uma batalha diária dentro de cada um de nós, pronto para destruir essas forças interiores. E cabe a nós decidir: vamos resistir como o Behemoth, vamos cuspir fogo como o Leviatã, ou vamos nos render e permitir que o Criador nos transforme? E chamada à ação, CTA. Se essa história te fez pensar, refletir ou simplesmente arrepiou sua pele, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais narrações como esta, curiosas, profundas e que mergulham nas entrelinhas das Escrituras. Deixe nos comentários: você acha que Leviatã e Behemoth foram criaturas reais, simbólicas ou espirituais? Vamos conversar sobre isso. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. E se quiser apoiar nosso trabalho, compartilhe este vídeo com alguém que também ama os mistérios da Bíblia. A verdade pode ser mais fantástica que a ficção. Nos vemos no próximo mergulho bíblico. Até lá, e lembre-se, o Criador domina até os maiores monstros.